Olá, seguidores. Nesse vou discutir com você sobre a precificação de RBVA11 após a cotação do fundo ter disparado aqui com aquele vídeo do Primo Rico há algum tempo atrás. É um vídeo onde basicamente ele não usou muitos argumentos, né? Apenas falou que estava comprando, mas teve um monte de gente que saiu, comprou cotas aqui sem nem saber do que tinha aqui dentro, né? Isso aqui foi já tem algum tempo, foi no mês de agosto. Muitos fundos subiram aqui, principalmente a partir de dezembro, mas a RBVA11 já está subindo bastante, já tem algum tempo, né? Chegou a subir aqui quase 25%. Então vamos ver como é que está o fundo depois disso. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, eu vou começar aqui por um ponto fundamental de analisarmos em fundos de tijolos hoje em dia. A questão da geração de caixa recorrente, ou seja, o valor do aluguel menos as despesas mensais. E aqui eu decidi até fazer esse vídeo, nem foi tanto pelo Primo Rico. Primo Rico só foi uma desculpa para colocar aqui na capa que vai chamar mais gente, mas é mais por essa informação que eles colocaram aqui no relatório, onde a Rio Bravo ela colocou aqui qual que era o resultado recorrente do fundo. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque fundo de gestão ativa tem essa tendência, né, de manter uma distribuição acima do que o fundo teria caso fosse pagar apenas o que está recebendo via aluguel. E que no caso informaram que RBVA11 tem um resultado recorrente de 7,6 centavos. Isso aqui é um valor muito abaixo do valor que está sendo distribuído atualmente, né, de 9 centavos por cota. Pegando aqui esse rendimento de 9 centavos por cota, dividido é, pelo valor atual, aqui no momento estou gravando está 9,88, lembrando que tem uma defasagem até sem nada gratuita, a gente tem um dividend yield de 0,91%. Isso aqui é um dividend yield muito interessante para um fundo de tijolo, com certeza, é um yield excelente, tá? Ainda mais depois que tudo já subiu. Tem muito fundo aí pagando 0,70 e poucos. No entanto, quando a gente pega o resultado recorrente formado pelo próprio gestor de 7,6 centavos, a gente tem a história começa a mudar bastante, né? Aqui a gente tem o yield de apenas 0,77% ao mês. Então aqui já começa a ficar muito em linha com a maioria dos fundos de tijolos que a gente vê por aí. Ah, e aqui o fundo ele tá inflando essa renda com ganho de capital de vendas feitas no passado. Inclusive, acho que no relatório eles não informam a quantidade de reserva. Agora, bateu um branco aqui se tem essa informação ou não, mas não estão lembrados de ter a reserva. Que fala resultado acumulado no semestre, no ano, mas acumulado total, acho que não tem essa informação. Então, a gente tem que ficar de olho porque uma hora esse ganho de capital, esse ganho de capital se distribuído vai terminar. Daí o gestor ou faz uma nova venda ou deixa o rendimento cair. Sendo que o mais provável é que o gestor dê um jeito aqui de fazer uma nova venda. Porque para sair do resultado recorrente de 7,6 centavos para 9 centavos, não é da noite por dia, não, né? Demora bastante. A gente está falando aqui de subir 1,4 centavos, tem que subir 18% o resultado recorrente. Então, isso aqui demoraria pelo menos uns 3 ou 4 anos de reajuste do aluguel para chegar nesses 9 centavos. Então, só mesmo com ganho de capital para manter nesses 9 centavos. E aqui eu ressalto isso, quando a gente tem esse gap gigantesco entre resultado recorrente versus o rendimento, a gente toma cuidado para não cair em casos como o de Gari 11, o queridinho da guarda. Muita gente fica idolatrando esse fundo, mas quando a gente pega aqui o histórico de rendimento do fundo, vejam só isso aqui mostrando o Clube FI. Ó, isso aqui é uma linha reta. Isso daqui não deveria ser o comportamento de um fundo de tijolo. O fundo de tijolo tem que entregar crescimento de renda. Vejam só aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Em, pera aqui, ó. Em fevereiro de 2021, o fundo estava distribuindo 8,4 centavos.
Agora aqui, último rendimento, o de janeiro, 8,3 centavos. Então tá subindo a mesma coisa que há 5 anos atrás. E então, aqui é aquela coisa, né? Investidor de longo prazo precisa tomar muito cuidado com essa questão de renda inflada, para depois não ver seu poder de compra caindo com o tempo. Imagina que aquilo que você comprou aqui em 2021, como que ele perdeu o poder de compra aqui nesses últimos 5 anos. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E aqui eu lembro vocês que um dos benefícios aqui da minha área paga, a partir do nível Master, é o monitoramento do resultado recorrente versus o rendimento que está sendo subido pelo fundo de tijolo. Que é a seguinte questão: quanto maior a diferença entre o resultado recorrente e o rendimento, mais o fundo ele tende a demorar a aumentar o rendimento. Inclusive, eu usei essa formação para saber que PMLL estava praticamente é, na, na boca do gol para ter um aumento do rendimento, né? Porque a resultado recorrente e o rendimento estavam bem alinhados. Aqui coloquei outro exemplo aqui de alguns fundos que estão em situação parecida com essa. A LZR11 distribui o mesmo valor que ele está gerando. Então, a tendência aqui do curto prazo, curtíssimo prazo, é de acontecer aumento do rendimento. Assim como o Fatini 11 também está gerando os 80 centavos que está distribuindo. O LVB 11 está gerando 75 centavos, mesmo que ele está pagando. Então, isso aqui é um ponto muito importante que o investidor holder deve monitorar. Ok, agora aqui vou para a segunda parte desse vídeo e vou comentar com vocês sobre os fundamentos de RBVA11. Mas antes, acho que é importante concluir aqui essa primeira parte, né, sobre a questão da precificação depois disso daqui. Olha, como eu disse logo no início, a gente pega o rendimento, realmente está bem interessante, mas quando pega o resultado recorrente, perde bastante atratividade, tá? Então, tomar cuidado aí você que está comprando achando que está fazendo um excelente negócio, comprando RBVA11 para estar recebendo esses 9 centavos. Depois fica com a renda estagnada e não sabe por quê, né? Ok, tratando aqui de forma bem rápida sobre os fundamentos de RBVA11, o vídeo está se estendendo um pouco demais. Olha, aqui o ponto que mais me preocupa atualmente é o portfólio educacional que foi herdado aqui com a incorporação de RBED 11. E aqui imagino o quanto o cotista do fundo vai sofrer, tá? Primeiro teve que sofrer aqui com termos de contratos atípicos lá do Santander. Aí daqui a uns anos vai ter que sofrer com esse termo de contrato atípico aqui com a COR nos imóveis educacionais. E aqui eu tenho um receio muito grande que a COR ela comece a desocupar algum desses imóveis, tá? Inclusive, já tem um desses imóveis que se encontra vago atualmente. Não com vacância financeira, mas que a Corner simplesmente largou o imóvel. Não tem demanda por esse espaço, ele largou vazio lá, mas mantém pagando o aluguel por conta do contrato atípico. E além disso, ele pode até manter os imóveis, mas ter uma bela revisão, mas pode ter uma bela revisional, né? Acho que além da vacância reprimida, contratos ativos também tem a questão do aluguel inflado após vários anos de reajuste forçado pela inflação. Então, esse daqui seria a minha principal preocupação aqui com RBVA11. Agora, com relação à carteira de ativos de agências bancárias. Atualmente estão aqui é, com cerca de um quarto do PL. E olha, essa fatia aqui de RBVA11 para mim é a menor das preocupações. Deve acontecer mais algumas desculpações, mas a Rio Bravo já mostrou que consegue encaminhar isso, né? A Rio Bravo tem muitos questionamentos à gestora, ela já fez bastante lambança no passado, mas é nítido aqui que eles estão trabalhando bastante que RBVA11 para encaminhar esses problemas que estão acontecendo, essas desculpações. Então, concluindo aqui sobre a RBVA11, vou ter esses dois problemas que eu mencionei aqui no vídeo. Primeiro, a questão da renda inflada, né? Bem inflada mesmo.
E o problema aqui com os imóveis educacionais. Isso aqui é um problema que eu acredito que já venha a começar alguns deles em 2027. Eu tenho aqui alguns que é em março de 2029, mas não sei se o contrato atípico vai até isso tudo, ou então se ele termina antes. Mas tem aqui alguns contratos com a Cogna que já se encerram aqui em junho de 2027, ou seja, em apenas um ano e meio. Então, esses aqui são ativos que precisa tomar mais cuidado, tá? Bem mais cuidado. Ok, então acho que é isso. Aqui, então, outro ponto importante para falar também é que o mercado está bastante carente de fundos de renda urbana, de varejo, né? Principalmente depois que Testes F11 descambou aqui para o Topa Tudo, colocou ali dentro lajes, shopping galeria, colocou hospital, agência bancária, é um verdadeiro topa tudo, né? Gari 11 também vinha se mostrando uma boa opção aqui de renda urbana, aqueles imóveis de supermercados, mas é, também começar o topa tudo, né? Já colocou uma laje corporativa em Belo Horizonte ali dentro, então tá começando a perder essa característica de renda urbana. Então, basicamente, sobrou HGRU na liderança aqui do segmento, uma liderança com bastante folga. Depois a gente tem, acho que RBVA11 numa segunda colocação. E por último, TVR11, o antigo BBPA11, fundos de agências do Banco do Brasil. Então, acho que isso que eu tinha para contribuir com vocês sobre RBVA11. Então, peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.